Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Nós estamos falando muitos temas sobre saúde, longevidade, qualidade de vida e, como vocês já estão observando aqui a mesa, faz parte das temáticas de saúde falar sobre água, pois água hoje no mundo é um grande problema, principalmente no Brasil, onde nós vivemos, é um problema sério. Então hoje, talvez pela primeira vez, você irá abrir sua mente um pouco, ter uma melhor compreensão da problemática de água e, claro, a gente vai tentar responder uma pergunta, que é o problema real. Será que existe alguma água ideal? Então, estou aqui com o doutor Marcos Antônio, não é isso? Sim. Ele é engenheiro de águas, trabalhou longos anos só dentro dessa disciplina, dessa cadeira que é o tema água. Então, trouxe ele aqui hoje para poder fazer uma apresentação dos problemas envolvendo água e apresentar com isso uma alternativa que venha viabilizar para termos uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida, conforme vocês irão ver. Estou então com o Dr. Marcos. Eu desejo que o senhor possa se apresentar. Eu acho que é melhor, né? É tanta especialização, tanta especificação, tanta capacidade nessa área de água que eu teria que estar com um papel aqui na mão, né? Com a lista de tantas coisas. Então, doutor Marcos, se apresente, por gentileza, ao nosso público. O nosso público é um público que, obviamente, tem interesse na saúde e o nosso papel aqui, como facilitador, é apresentar esse caminho de que, diferente do que se apresenta aí na vasta medicina, a gente observa que a medicina está muito preocupada com gerenciar sintomas, doenças, e não saúde. E o nosso foco aqui é saúde. E a minha grande preocupação é exatamente quem deve apresentar esse tema, o Dr. Edson ou alguém mais especializado. Por isso estamos aqui exatamente com a sua pessoa, que é alguém muito mais capacitado que eu nesse tema. Então, por gentileza, se apresente ao nosso público e diga o que vai acontecer hoje aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. É prazer enorme, quero dizer, do meu contentamento, né, de poder falar de algo que durante 40 anos a gente milita dentro das disciplinas do Instituto Federais, de Sergipe, Bahia, e algo que nos trouxe, nos levou à especialização, nos levou a estudos, porque é algo fundamental, né? Nós somos 70% água, mas ao longo desses 40 anos, essa água que nós somos, ela vem recebendo uma qualidade muito ruim. E às vezes a gente não entende por que isso está acontecendo. Primeiro, que agora, né, já é do consenso comum que nós estamos na iminência de viver um colapso hídrico mundial. Hoje já são 40 milhões de seres humanos que não consomem, que têm dificuldade de consumir água. E o Brasil, apesar desse manancial todo, também já está dando sinais de esgotamento. Vejamos, no mundo todo nós temos em torno de 2 a 3%, a depender do estudo da literatura, em torno de águas boas para consumo. Grande parte dela nos polos e sobra apenas 1% de toda a água do mundo para que a gente possa dividir. O Brasil, nesse aspecto, é um dos países mais ricos do mundo, porque ele tem em torno de 18 a 22% desta água. Nós temos rios voadores, nós temos rios subterrâneos, nós temos vários mananciais. Mas o que está acontecendo, e aí sem querer entrar na questão econômica ou na questão política, não vem ao caso nesse momento, o Brasil hoje alimenta o mundo, seja com a sua soja, seja com o seu milho, seja com sua carne. E só para vocês terem ideia, a gente gasta em torno de 17 mil litros de água para a produção de 1 quilo de carne. Então, esse fato de nós termos grandes exportadores, nós somos exportadores de insumos que usam muita água. Então, a água vem ficando pouca para o consumo humano. São Paulo hoje já trabalha com reuso de água. O que é isso, Marco? Reuso de água é você usar água, vai ao banheiro urinar
E essa água misturada com urina, com fezes, ela vai voltar para o sistema de abastecimento, evidentemente depois de tratada. Mas hoje a gente já está tendo que reutilizar a água. Existem algumas técnicas no interior que a gente pega a água que sai do banheiro e a gente faz uma irrigação, joga para uma bananeira, faz uma plantação. Mas no caso de São Paulo, dentro desse colapso que está vivendo São Paulo, cuja tendência é piorar, a gente está percebendo isso. E quando a gente vai escolher um manancial, ou seja, vai escolher uma fonte de água para beber, a gente busca alguns conceitos. O primeiro é a qualidade da água. O segundo é o volume disponível para o consumo. Às vezes eu posso abrir tem um lago, eu vou fazer uma adutora, mas aquele lago não é suficiente para atender uma cidade. E por fim a distância. Então hoje distância, volume e qualidade são os grandes elementos hoje para a escolha de um manancial. Aracaju, por exemplo, ela pega água a 110 quilômetros, em torno de 110 quilômetros de Aracaju, através da sua adutora, para pegar a água do São Francisco. Então, hoje, muita gente já pega a água do São Francisco e leva a distâncias como essa, para poder ter uma água suficiente para a sua população. Então, hoje, a grande necessidade não é mais a qualidade. Porque não adianta você ter qualidade se você não tem a quantidade suficiente para abastecer a população. Então, hoje, leva-se em consideração mais a questão do volume necessário e da distância. A qualidade, o homem entende, as concessionárias entendem, que ela pode utilizar dentro dos seus processos para poder levar essa água para a sociedade. E dentro do que eu vou apresentar para todos vocês, ao longo desses 5 anos, a gente tem visto as águas desses experimentos piorarem rapidamente. Por quê? Porque está cada vez mais difícil encontrar uma água de qualidade. E a concessionária, ela tem que pegar a água e deixar uma água potável para a sua residência. Então, mais ou menos, dentro de uma residência normal, a gente faz um cálculo a nível de projeto que cada habitante daquela casa consome 150 litros de água. Então, se você mora numa casa e essa casa tem 2 quartos, a gente considera que a população dessa casa, a nível de projeto, são 4 pessoas. 4 vezes 150, 600 litros de água é o estimado para consumo diário. Mas nem eu, nem vocês consumimos 150 litros de água. A gente consome o quê? 2, 3, 4, 5 litros de água. O restante é utilizado para a produção de alimentos, para banho, para lavagem, para limpeza. Então a concessionária ela tem que entregar uma água para esse volume maior, não para os 5 litros de água que a pessoa vai consumir. Por isso que a qualidade da água não é que ela entregue ruim, ela não é entregue para uma água 100% boa para consumo humano, mas o suficientemente limpa, o suficientemente dentro das técnicas para que ela possa ser utilizada. Tudo bem até aí? Ou seja, eu não tenho mais um manancial com qualidade de água. Eu tenho um volume de água consumida dentro de casa que o menor volume é o que eu bebo. Então é natural que a água seja entregue com cloro, por exemplo. E ao fato de você ir na cozinha, abrir a torneira, colocar água para cozinhar um arroz, significa que você está trazendo ali cloro para dentro da sua alimentação. Às vezes, alumínio também dentro dessa alimentação. Mas, Marco, eu posso pegar essa água, passar num filtro? Existem elementos filtrantes que seguram partes desses produtos, desses elementos químicos. Outros não são filtros, não é o sistema de filtro que segura. E se a gente olhar ao longo dos anos, grande parte das doenças de hoje não existiam há 30, 40 anos atrás, quando a gente tinha uma alimentação mais natural e um recurso de água mais disponível
a gente não sofria de tantas enfermidades. Porque a grande maioria absoluta das doenças tem uma origem ou tem uma relação com a água. Então, você melhorando a qualidade desta água que vai entrar no seu corpo, você tem uma chance muito maior de cuidar desse templo que o Pai nos deixou com mais altivez, com mais longevidade, com mais energia e com mais saúde. Vamos lá? Dentro da minha andança, né, na área de águas, eu tive o privilégio de conhecer essa tecnologia que transforma água da torneira em água medicinal. Eu conheci essa tecnologia japonesa, que existe há mais de 70 anos, tecnologia também que contribui para essa longevidade nipônica, né, que a gente conhece. Tem uma região de Okinawa, que hoje a cada 2 pessoas que nascem, uma já tem uma perspectiva de vida de 110 anos. E alguns estudos falam do povo japonês como o primeiro povo a chegar a 140 anos, a perspectiva de chegar a 140 anos com liberdade física, né, com saúde. E nós vamos falar sobre esse equipamento. Lembrando, como eu disse anteriormente, que nós somos 70% água. Então a ideia é que se eu melhoro a qualidade da água, esse aquário ambulante, ele também melhore. Então nós temos aqui, a intenção aqui não é em absoluto fazer nenhuma crítica a nenhuma marca, nós vamos fazer apenas uns experimentos técnicos. E para você que está ouvindo, se você for um pouco mais atento, percebe que agora nós tiramos os rótulos para evitar qualquer tipo de pré-julgamento ou conceito. Vamos fazer um experimento local, né? E o intuito aqui é mostrar e comparar os produtos. Aqui nós vamos falar sobre a questão da alimentação, como eu falei. Vou abrir aqui esse tomatinho cereja. Porque ao longo do procedimento nós iremos fazer verificar se esses tomatinhos têm ou não agrotóxico nele, alguma película protetora e, enfim. Deixar aqui atrás. Nós iremos utilizar uma das nossas águas para fazer a limpeza desse tomatinho. E vamos utilizar a água da concessionária, que nesse caso aqui, nós estamos, essa gravação é da cidade de Feira de Santana, aqui é a Embasa. E vamos deixá-la aqui ao lado, dentro do procedimento. Essa tecnologia no Brasil está disponível hoje nesse equipamento, que chega a produzir 8 águas. E nós iremos falar um pouco sobre, quando a gente se referiu à questão da água no corpo, a gente está se referindo ao fato de o cérebro ter 85%, os pulmões 80%, rins 80%, sangue 79%, coração 77%. Tudo isso dentro da gente é água. E o que não é água está mergulhado dentro de água. Então, como a ideia é que a água possa, com essa qualidade, produzir mais, nos ajudar dentro de processos integrativos que envolvem um sono melhor, alimentação melhor, atividade física, questões emocionais, ser um desses elementos para uma vida melhor. Ok? Vamos pegar aqui, primeiramente, e vendo essa questão da água, nós vamos medir algumas propriedades para podermos avaliar. A primeira grande propriedade que nós iremos avaliar um pouco é a questão da ORP.
Bom, então nós iremos aqui agora avaliar o índice de ORP, oxirredução. Lembrando que a gente vai tentar falar numa linguagem bem simples, tá, gente? Com poucos elementos técnicos, para que qualquer pessoa que possa estar nos assistindo tenha uma compreensão melhor. É evidente que se você é da área de saúde, é evidente que se você é da área mais técnica, tem um linguajar mais técnico e mais apropriado, mas aqui nós faremos um linguajar universal, tá bom? A capacidade do ORP mede a capacidade do líquido nos enferrujar ou não nos enferrujar. Ou seja, se esses líquidos aqui, se eu colocar uma gilete aqui dentro, vão enferrujar ou não vão enferrujar. Então, nós iremos medir através deste aparelho, que esse aparelho especificamente vai de menos 1000 milivolts até mais 1000 milivolts. A gente costuma dizer, se der positivo, ele é oxidante e ele ajuda no envelhecimento. Se ele der negativo, a gente diz que ele é um antioxidante e ele nos rejuvenesce. Se der vermelho no ponto que mais eu ando para lá, mais ele oxida, mais ele nos envelhece. Ou seja, ele mais enferruja. Se ele vier para cá, ele vai ser um antioxidante. Então aqui tem uma laranja, vitamina C, que é menos 50. Chá verde, menos 100 milivolts. Então chá verde é duplamente mais antioxidante do que a vitamina C. Para ser considerado Kangen, água Kangen, ele tem que dar menos 400 para cá. E aí a gente vai verificar. Ok? Então nós iremos medir com esse equipamento. Eu coloquei aqui um copo de água para limpeza da torneira, para a gente poder fazer a medida que está dando. Está dando quanto? Deixa eu olhar para cá. 366. Até 200, gente, o nosso organismo, através da alimentação, através das reservas, ele consegue. Acima de 300, ele pode gerar doenças. E no meu número aqui está dando 360. Então, positivo, refrigerante com 360 positivo, ele possivelmente nos geram doenças. Até aí, hoje, o senso comum já diz isso, né? Vários médicos, vários pediatras indicam os pais para chegar para as crianças, não dar refrigerante, etc. Por conta disso. Isso já está um pouco no senso comum. Mas, para substituir o refrigerante, o mercado foram buscando outros produtos. Então, o pessoal sai do refrigerante e vai muito para a água saborizada. Né? E como é que fica a medição na água saborizada? Passando aqui. 371. Ou seja, muito parecido com a refrigerante. O que nos leva a quê? Que primeiro, são muito parecidos mesmo, e que também faz mal. Pode nos adoecer. Né? E o ideal é que acima de 300 a gente não utilize. Então, o mercado tinha caminhado para um refrigerante e botou água saborizada. Eu me lembro que eu fui visitar um paciente que tinha ido para a UTI por conta de diabetes tipo 2 e ele tinha dito que o profissional ele tinha liberado para ele não tomar refrigerante, mas tomar água saborizada. Mas o mundo avançou. E hoje aqui já é consenso que nós devemos utilizar. Mas o que está na moda hoje é a água com gás. Muita gente chega, vai para o restaurante e aí diz assim, me dá uma água. Quer refrigerante? Não, me dá uma água com gás e limão e gelo. Como é que é a água mineral com gás? Vendo aí, olhando aqui para mim, 330. Um pouquinho menor do que a refrigerante.
mas também acima de 300. Pasme. Água com gás é água com introdução de gás carbônico. É natural que ela não seja a melhor pedida para a gente, né? Porque você está colocando gás carbônico para dentro do seu corpo. Gás carbônico é um dos elementos que sai no escapamento do carro, né? E a água mineral com gás, e veja, gente, só abrindo parênteses, eu não estou nem medindo aqui a quantidade de plásticos que está sendo liberado para dentro da água, né? Sobretudo se esses materiais pegaram sol. Então vamos lá para agora medir a água mineral. E aí, qual é a marca? Depende da marca. 330, 340. Ou seja, acima de 300, que era o mais importante, e também dentro de uma faixa que pode nos adoecer. Então, 4 líquidos que nos envelhecem. Está na parte oxidante e de envelhecimento. E que a gente não deve, se possível, a gente não deve utilizar, na minha opinião. Pegamos agora a água da concessionária. E vamos ver como é que está hoje a situação de hoje dessa água. No meu número aqui, 340 também, em torno desse mesmo 340, 336. Ou seja, acima de 300. E é natural, viu, gente, que dê alto mesmo a água da torneira, porque tem cloro, tem alumínio, né, tem nitrito, tem nitrato. Então é natural que ela também dê oxidante. Bom, gente, agora nós iremos pegar a nossa água Kangen e medir da mesma forma para ver. No meu caso, está dando aqui menos 742. Olha o sinalzinho de menos. Ou seja, ela está do outro lado. Ela está do outro lado. Enquanto todos passavam de 300, se passou de 300 a gente não pode usar, não deve usar, ela estava melhor do que menos 400, ela está com menos 700. E essa aqui é uma escala logarítmica. A diferença entre elas deu mais de 1000 milivolts. É algo excepcional. Então, destas águas aqui, nesse experimento, a gente chega à conclusão que a única água antioxidante é a Kangen. Todas as outras deram acima de 300. E baseado nessa experiência aqui, todas essas águas aqui devem ser evitadas. Porque são águas que nos ajudam a envelhecer ou enferrujar. Né? Os antigos diziam que a gente não envelhecia, a gente enferrujava, né? Ficava crocante. Então, isso significa que se eu colocar uma gilete aqui, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, elas vão estar totalmente corroídas. E aqui nós temos alguns experimentos de giletes há 2 anos, 3 anos, que sequer começaram o processo ainda de corrosão. Essa é uma grande propriedade. Depois vocês vão entender que a gente consegue essa água dessa forma, sem precisar adicionar nada nela. Absolutamente nada nela. Marco, e essa revolução começa por quê? Começa a partir do que a gente chama de água microestruturada e também pela questão do pH. O pH é simplesmente um indicador para dizer se você tem mais minerais alcalinos ou mais minerais acidificantes. E aqui tem um grande detalhe para você que está nos ouvindo aí, nos vendo. Você pode ter líquidos que não enferrujam, mas tem um pH alto, e líquidos com pH até alcalinos, mas que nos oxida. Por que isso, Marco? Porque a água não é H2O. A água é uma sopa de minerais.
por onde a água, da nascente da água, por onde ela vem percorrendo pelo solo, ela vai incorporando esses elementos dentro dela. Se você passa por uma água que passou por uma via de ferro, ela fica com aquele gosto ferroso. Então, imagina a água de um mangue, né? Ela tem aquele cheiro, aquele material que foi incorporado dentro dela. Então, toda a água, como ela é uma sopa de minerais, tem minerais bons e minerais ruins para a gente. Se a maioria dos minerais bons estiver presente, ela é alcalina. Se tiver a maioria dos minerais acidificantes, ela vai ter um pH baixo. Mas o interessante é que nesta água tem coisa boa e coisa ruim, coisas que a gente deve beber e coisas que a gente não deve beber. Então nós vamos fazer um experimento agora de pH, se atentando para esse fato que eu irei explicar ao longo do processo. Vou pegar um reagente de piscina e vamos colocar. Sangue, o pH 7,3. O sangue, um pH 7,365. O ideal é que a gente use líquidos que ajudem nessa viscosidade, nesse pH do sangue. Quando a gente vai acidificando, a gente vai para um estado de doença. Quando vai alcalinizando, a gente vai para um estado mais de saúde. Lembrando que o pH de um câncer é 6,85, 6,96. Veja que ele está em amarelo. E a diferença da pessoa com câncer para uma pessoa em coma e para uma pessoa com morte, ela é mínima, estreita nessa relação. Então vamos colocar esse reagente nesses líquidos e vamos ver o que aconteceu neles aqui. Ora, propositadamente, nessa estrutura que tem aqui, tudo deu amarelo. Tudo relacionado à doença. Tudo com pH baixo. Mas lembre-se, aqui dentro pode ter pH, pode e deve ter minerais alcalinos aqui também. Mas aqui está me dizendo que aqui tem mais minerais ácidos do que alcalinos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque agora eu vou pegar a água da concessionária, que a legislação diz que ela tem que entregar em 7. Então aqui deve-se entregar menos um pouquinho verde ou um pouquinho azul, pela legislação. E saiu como a gente estava imaginando. O que isso aqui quer me dizer, Marco? Que ele está com pH 7 alguma coisa. Mas aqui tem minerais ácidos? Tem. Aqui tem minerais alcalinos? Tem. Aqui tem minerais que a gente não deveria beber? Tem. E aqui também tem minerais que a gente deveria beber. Ok? Este equipamento vai trabalhar com essa água aqui. E vai tirar desta água o que presta e o que não presta. E daqui a pouco vocês vão ver ao vivo isso acontecendo lá na máquina. E agora eu vou pegar a nossa água. E deu essa entrada na nossa água e a saída da nossa água, uma das saídas, é essa água aqui. De onde veio essa água, Marco? Desta água aqui. A gente faz retirar, que é ácido, e separar, né? Ácido e alcalino, pelo processo de desacidificação. Então a gente passa a ter uma água de boa saúde. Quando eu troco minha água e começo a beber uma água Kangen, o que começa a acontecer no meu corpo de forma bem gradativa, à medida que eu vou trocando a água do meu corpo? A ideia é que você possa ir alcalinizando essa água, você possa ir melhorando a qualidade da sua água. Aqui ficou mais alcalina, a água mineral deu uma certa alcalinidade, mas vejam, senhores e senhoras, que a água mineral com gás sequer
sequer pensou em mudar de cor. E as outras também. Tudo água morta, né? Ela sequer mudou de cor. Falo isso porque hoje está na moda indicar água mineral com gás. Então, ó, se eu pego mais água Cândia e vou bebendo, se eu pego mais água Cândia e vou bebendo, eu vou melhorando a qualidade do meu corpo. Vou botar um pouquinho mais, né? Vocês estão vendo a quantidade de água que eu estou botando, né? Então, à medida que eu vou trocando a água do meu corpo vai chegando para uma área mais alcalina. Esse é um princípio básico. Normalmente a gente fazia esse experimento com refrigerante, mas já é consenso que refrigerante deve ser evitado. Eu vou pegar a água com gás, porque é da categoria amarela, e vou usar a tampinha dela como medida. Apenas a tampinha. Não cheia, né, para não derramar. E vou colocar aqui na água com gás, na água mineral sem gás, e vamos ver o que é que essa água fez ou vai fazer com ela. Vou pegar a mesma coisa aqui, repare, um pouquinho do nada, e botar nela. Ó. Ó. Como ela já vai acidificando. Uma tampinha. E o que é que vocês acham que vai acontecer com essa água quando eu colocar essa mesma tampinha? O Dr. Laí Ribeiro fala, num dos seus vídeos, que para um copo de refrigerante você precisaria de 32 copos de água Cândia para equilibrar. Me parece que com água mineral com gás eu também não estou muito longe disso. Um pouquinho de nada foi o suficiente para acidificar todo o procedimento. Então, não dá para fugir, tomar aquela refrigerante só no aniversário, tomar aquela água mineral, porque você está acidificando o seu corpo. Mas vai ser bacana quando eu for mostrar o processo da desacidificação, que vocês vão perceber que a água que a gente não bebe vai ter essa mesma coloração daqui. Ok? Vamos partir para um outro grande elemento de uma outra grande propriedade que só é possível graças ao processo de eletrólise, que é realmente o processo de eletrólise que acaba modificando todo esse procedimento. É a questão da água engarrafada, que a gente recebe mais ou menos com 10, 13 moléculas no cluster, e através de uma propriedade física, que é o choque, passando nas placas de titânio cirúrgico, ela acaba ficando desse formato hexagonal, que hidrata profundamente as células, potencializa a absorção de nutrientes e remove resíduos tóxicos da atividade celular. E como é que eu mostro isso? Muito simples. Eu pego um chá e vou preparar o chá. Então, como é que a gente prepara um chá? Né? Como é que nós normalmente preparamos um chá? A gente esquenta a água, coloca lá o chá cheio, a planta, a folha, e a gente, depois da temperatura alta, torna chá. Vou pedir que acreditem em mim. Vou pedir que acreditem em mim, porque essa água da torneira está natural. Tá? E vou botar essa água natural nela. Água natural. E vou pegar a nossa água 9,5. E vou colocar. Também acreditem em mim, está natural essa água. E vou colocar aqui. Como ela mudou de estrutura, esta água está aqui. E esta água aqui. Percebem a mudança?
E agora eu vou deixar elas de lado e vocês vão ver no final, vou mostrar novamente, que aqui vai estar muito escuro. E aqui não. Através desse procedimento. Deixaremos ele aqui, descansando. E no final, a gente retoma o procedimento. Nós falamos até agora, no momento, da água de beber. Na máquina Kangen, ela pode ser bebida a 8,5, a 9 e a 9,5. Nós produzimos 3 tipos de água nesse procedimento Kangen. Mas nós produzimos mais outras águas. E eu vou começar essa apresentação por uma água que a gente chama de superácida. A oxidação dela bate em 1000. E é uma água que mata germes, mosquitos, ajuda no tratamento de feridas. Ela tem um pH de 2,5, mesmo pH de uma água sanitária, só que ela é mais de 70 vezes mais potente que uma água sanitária. Você pode usar em alguns tratamentos como afta, você pode usar para conjuntivite, sinusite, renite. Ela tem esse procedimento de poder matar. Então, é uma água extremamente utilizada. Nós temos o privilégio agora dela ter sido aprovada pela Anvisa para uso nas cadeiras de dentista, porque ela combate biofilme. E é uma água tão espetacular, que tem muita gente que compra um equipamento, um investimento um pouco maior do que a nossa máquina, só para ter a água 2,5 no seu consultório, na sua clínica. Tem uma outra água, que a gente chama de água da beleza, que é uma água termal. E eu me lembro que ontem, numa apresentação com a esteticista, ela disse, não, eu uso uma água termal aqui, 100 ml, em torno de 80 a 120 reais. Não tem necessidade de ser mais cara do que isso, apesar de ter mais cara do que isso. E aí, quando eu disse, e quanto a senhora estaria disposta para pagar em 5 litros de água termal? Ela ficou olhando assim, né? Mas essa água é extremamente bacana para um processo de hidratação da pele, cabelo, rosto. Eu faço a minha barba e passo essa água, ela dá um up e vale a pena. Vale a pena você pegar esse vídeo, ligar para a pessoa que mandou esse vídeo e dizer assim, eu quero uma apresentação presencial. Eu quero sentir na minha pele essa água tocando. Eu tenho uma ferida, eu conheço uma pessoa que tem uma ferida de diabetes, eu quero fazer essa experimentação. A vivência é algo fundamental. Vivenciar o consumo dessas águas é algo maravilhoso. E uma outra água, que é a 11,5, que foi a água que eu coloquei para fazer a limpeza do agrotóxico. É uma água anti-inflamatória, é uma água que tem alguns protocolos que são utilizados. E existem alguns experimentos que nós fazemos com essa água que chamam muita atenção. Um é retirar o agrotóxico, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, e a outra é a sua capacidade de retirada de gordura. Então a gente está pegando aqui algo que é bem baiano. Um dendê. Vamos colocar um pouquinho do dendê aqui. E vamos colocar um pouquinho do dendê aqui. E vamos colocar água nesse dendê. Quem fez ensino fundamental, ou que é do ginásio, como é a minha época, né? A gente aprende lá que água e óleo não se misturam. E me parece ser verdade isso, quando eu pego uma água da torneira. A gente vai perceber que não se mistura. Mas quando eu pego uma água Kangen, 11,5, o resultado é outro. Vejam, senhores, a capacidade que tem na produção de 7, 8 tipos de água diferentes. E é tão fantástico que agora eu vou pegar o tomatinho, vou pegar os copos. Esse tomatinho a gente usou a água da Embasa para fazer a limpeza dele.
pegar aqui colocar aqui. A água da torneira, juntar. E a mesma coisa, o mesmo procedimento que a gente fez com a água. Ó, nem precisou botar, caiu. Se tivesse ensaiado, não tinha dado certo. Com a água, 11,5. Vejam a diferença. Uma está amarela, outra está branca. Os senhores acham que está branca? Onde está o amarelo? Acertou que quem disse no tomatinho. E o tomatinho aqui está amarelo? Não. E é impressionante, e aí eu vou pedir para o seu Edson, que está aqui me entrevistando, fazendo essa experimentar, seu Edson que está por trás das câmeras, para ele experimentar. A água limpa, também vou pegar uma. Muito bom. E agora, eu não vou usar, mas vou passar para ele. Falar, seu Edson, experimente, né? Fazer uma Diferença grande, né? absurdo, né? Parece que são dois tomates diferentes. Precisa vivenciar esse momento, precisa vivenciar essa experiência. A gente abriu, colocou, e a diferença é enorme. Agora, esse tomate que eu comi com isso aqui. O primeiro tomate foi assim, puro. A mesma coisa que aconteceu na questão do dendê antes. Essas ferramentas que nós temos, todos esses equipamentos que nós temos, todos esses ativos que vêm num único equipamento, pode ajudá-la a ter uma vida de melhor qualidade. Minha sugestão é que você vivencie isso. Tem um experimento com arroz, tem experimento com feijão, tem vários outros experimentos, vários outros protocolos que são utilizados, e isso vai facilitar demais qualquer médico integrativo, qualquer terapeuta integrativo, para poder ajudar a limpar o teu organismo, ajudar a dar uma outra qualidade, para que o suplemento, para que o alimento possa chegar de forma muito mais saudável. E quando você se alimenta, é a água que te leva para a célula. Quando você pega uma água desta natureza, ela vai ter muito mais dificuldade de levar os elementos do que uma água microestruturada. Vamos dar um corte aqui e vou mostrar a máquina para vocês e como ocorre essa separação dessa tecnologia única, que é de uma entrada e duas saídas. Qualquer tecnologia hoje, que seja uma entrada e uma saída, ela não garante a retirada dos minerais ácidos. Então hoje é por isso que os nossos concorrentes são todos no mercado de ionizadores. Não consideramos concorrente filtros, purificadores, é um outro segmento, é uma outra abordagem, um outro tipo de filosofia que não vem ao caso. Mas os nossos ionizadores, que são produzidos por várias empresas no Japão, na Coreia e na China, eles hoje possuem essa magnitude. E nós temos muito orgulho de ser a líder mundial, com autorizada no Brasil, com 5 anos de garantia e 20 anos a 25 anos de perspectiva de uso do equipamento. Experimente, vivencie, coloque em você, faça o seu protocolo e você mesmo vai poder atestar tudo que está sendo dito aqui. Mude sua água, mude sua vida. Bom, gente, agora nós estamos aqui na nossa cozinha
Esse é o nosso equipamento. É um equipamento que produz 7 tipos de água, né? Você fala diversas línguas. Nós temos uma água excelente para fazer suco e café, nós temos uma água para alimentação e nós temos uma água para beber. E aqui nós vamos mostrar o que faz dessa tecnologia ser uma tecnologia única. Aqui está numa forma didática, porque eu utilizo aqui a minha cozinha também para treinamento. A gente falou que o equipamento tem uma perspectiva de vida de 20 a 25 anos. E como a gente mora numa casa aqui em Feira de Santana, eu resolvi colocar um pressurizador aqui para que a pressão da água, digamos assim, a máquina não trabalhe forçada, ela trabalhe com tranquilidade, em virtude um pouco da água de Feira de Santana ser mais desafiadora, digamos assim. O que a gente faz, ela vai pegar essa água da embasa aqui, ó, essa água da torneira, ela vai passar pela máquina. A máquina em si, gente, tem um filtro, tá? Então não é um filtro, a máquina tem um filtro que faz todas as propriedades biológicas aí, tudo normalmente que os filtros fazem. E ela vai passar nas placas de Tânio, que no caso são 7, para fazer o processo de eletrólise, ou seja, separar via choque elétrico. Por isso que ela só funciona na energia elétrica. Então nós vamos lá, a gente lembra lá dos estudos, vamos pegar a água da embasa, que naquele momento lá no experimento anterior ela deu acima de 300, e a gente vai verificar se ela continua dando acima de 300. Olha a água saindo aqui. Deu até melhor, tá vendo? Ó, deu acima de 200, mas aqui a gente tá com sensor. Aí você corta, eu vou tentar forçar um pouco mais. Corta. Então tá aqui a água da embasa, praticamente 300, deu até um pouquinho melhor do que aquela água, tá vendo? Que estava lá para experimento, mas passou também do 300, mas é a água que a gente vai utilizar. É essa água que passou de 300, e aí não sei se os amigos e amigas lembram, que deu ela um pouquinho esverdeada, azulada, né? E aí a gente está medindo o pH. Tá vendo? Então é essa água que vai entrar nesta máquina e ela vai separar e ela vai sair aqui a água que a gente vai beber e por aqui por baixo, nessa outra mangueira que a gente chama mangueira de descarte, ela vai sair o que a gente não deve beber. O Marco, um filtro teria capacidade só pelo filtro de fazer todo esse processo? Não, porque existem íons que não são seguros, não são retidos nos filtros. Bom, eu vou deixar aqui a água, vou abrir a nossa máquina. Então percebam, está saindo uma água aqui por cima e uma água aqui por baixo. E vou mostrar algo muito interessante. Quando a água recebe a eletrólise, há uma quebra da molécula. E a concentração maior de oxigênio vai sair por aqui, natural, oxidante, oxigênio, oxida, e por aqui sai hidrogênio. Então veja como o hidrogênio, que é um gás, ele tem a capacidade, ele é inflável e ele é um líquido que vai estar no seu corpo para fazer um processo. Como ele veja, ó. Não sei se vai dar para ouvir, vou botar meu microfone aqui perto, mas ó. E é por isso que a gente diz que a água quente pega fogo. Tá vendo o experimento? Fantástico, né? Interessante, né? Importante vocês irem onde tem uma máquina que é esse hidrogênio que quando entra no nosso corpo, ele busca um oxigênio para
vira água. Ele vira água dentro da gente. E é justamente esse resíduo da produção de energia, da saída da mitocôndria, que ela produz esse resíduo, que a gente utiliza a água e esse processo maravilhoso. Então, vou repetir aqui, eu vou coletar uma água aqui e vou coletar uma água aqui. Agua Kangen 9.5. Ok. Vejam que foi a mesma proporção de águas, né? Produziu mais água de beber, mas produziu água residuária. Significa dizer que a água, que o que passou no filtro, veio para aqui. Vamos medir o RP, primeiro, da água Kangen. Nesse momento aqui, para mim, está dando menos 700, tá vendo, gente? Feita agora, agorinha, na hora. Aquele leite que saiu da vaca. Extremamente potente. E lembram do refrigerante, lembram da água saborizada, da água com gás, da água mineral que deram acima de 300? Olha a qualidade da nossa água. Está dando quanto aqui, Marco? 166, gente. Ó. Essa água aqui oxida menos. Essa água que a gente não bebe, esses minerais que a gente não bebe, oxida menos do que aquelas outras águas. Não é incrível isso? Mas foi esta água que passou neste filtro, que passou nas câmaras, que foi transformada e foi separada por eletrólise no que presta e o que não presta. Vocês viram que o que presta foi maior, mas também teve o que não presta. Teve o que presta. Percebe o amarelo que a gente deu lá naqueles mesmos líquidos? Percebe? Essa aqui, facilitar. Então, gente, nesta água, estava aqui. A mesma coisa aqui. Então, uma água, ela possui minerais ácidos e minerais alcalinos. O que a nossa máquina fez foi separar. Ela não adicionou nada. Existem alguns filtros aí que adicionam minerais alcalinos e a água fica alcalinizada. Mas aqui ficou alcalino de forma natural pelo processo de desacidificação. Então, quando a gente fala que a tecnologia que tem uma entrada e duas saídas produz e ela separa o que presta do que não presta. Aguardo o relato de vocês, a impressão de vocês no consumo e na vivência, porque a gente não está absolutamente vendendo nada, a gente está propondo que você vivencie e veja no seu corpo como faz sentido e a melhora na energia, na vivacidade, na qualidade de vida. Agua Kangen 9.5. Então, de uma forma mais... Estou vendo aqui.